Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu canal. Hoje quero falar sobre um tema aí que provavelmente vai dar o que falar, mas eu aviso que eu não estou baseando nada do que eu vou dizer na minha própria opinião, no meu próprio entendimento. Eu não sei se já perceberam, mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acredita na Bíblia, e muitos dos vídeos que eu vou trazer para esse canal serão a respeito de assuntos que estão fundamentados na Bíblia. E hoje eu vou falar sobre um desses assuntos, que é o homossexualismo. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Bom, a Bíblia é cheia de exemplos que condenam a entrega humana aos desejos ardentes da carne. Um exemplo que pode ser citado é o da carta do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses. Diz assim em Colossenses 3, no versículo 5 ao 7. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Estou usando aqui a versão NVI, nova versão internacional, para quem não sabe o que é NVI. E em relação à homossexualidade, a Bíblia nos orienta a fazer morrer tudo o que acende aos nossos desejos e vontades sexuais de forma desordenada, por gerar em nós comportamentos imorais e sem critérios, num cenário em que perdemos o controle de tudo que sabemos e acreditamos. E acabamos por nos entregar a tudo que somos estimulados pelas circunstâncias, a experimentar e gostar, independente do que for, desde que saciem nosso desejo de obter prazer imediato. Mas, com relação à homossexualidade, propriamente dita, encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, a Bíblia dizendo o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está claro aqui nessa escritura que os homossexuais não herdarão o reino de Deus segundo a escritura. Isso porque Deus se posiciona claramente contra a prática homossexual. Também temos em Levítico, no capítulo 18, do 22 ao 30, o seguinte: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do povo, do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A gente vê aqui um conjunto de ações, dentre elas o homossexualismo, e essas ações são consideradas repugnantes e abomináveis. E a gente tem também, em Levítico, no capítulo 20, versículo 13, o seguinte: se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Vemos claramente que a homossexualidade é contrária à vontade de Deus. E a gente pode perceber que no Antigo Testamento isso era passível de execução. Antes da vinda de Cristo, era assim que a homossexualidade era tratada.
O exemplo bíblico mais claro da condenação divina à homossexualidade está na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, onde está escrito em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, onde ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Importante frisar este último versículo que aponta para a condenação daqueles que consentem com os que praticam tais atos. A gente vê nesse contexto longo que o homossexualismo ele é tratado da mesma forma que outros atos repugnantes e que outros atos pecaminosos. Em relação ao corpo, a Bíblia trata o corpo como o templo do Espírito Santo. E a gente vê isso em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, dentre todos os pecados, piores são os que se usam o próprio corpo, uma vez que este é o templo e propriedade do Espírito Santo de Deus. A gente pode ver em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano como homem e mulher. Para a procriação, no início, era preciso o encontro de machos e fêmeas. O ser humano é que, com os avanços tecnológicos, tem tentado ser superior a Deus, conforme diz em Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Também no capítulo 1, versículo 22 de Romanos. Foi Deus que fez as coisas da maneira que fez. Não cabe ao homem
tentar encontrar o porquê de Deus ter feito as coisas dessa forma, ou tentar mudar aquilo que Deus fez. Pois o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre, como diz Lucas capítulo 6, versículo 40. Isso quer dizer que Deus espera que sejamos como Ele, no nosso modo de pensar e agir, e não diferente dele. Homossexualidade e cristianismo não combinam, pois a homossexualidade é severamente condenada pela Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus advertiu que haveriam dias de engano e frieza, onde a gente lê o seguinte: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, como diz em Mateus 24, 5. E também diz assim, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso está em Mateus 24, do 11 ao 12, versículo 11 e 12. A Bíblia ainda adverte sobre falsos profetas, mestres e pregadores que convencerão muitos, porque dirão a tais pessoas o que elas querem ouvir, segundo os seus próprios desejos. Isso está lá em Mateus 24, do 15 ao 25, e 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4. É aí que muitos falarão de Deus como quem aceita tudo que foi condenado e repreendido anteriormente, e muitos se deixarão ser enganados por conveniência. Cuidado, pois Deus ama a todos, mas exige obediência, pois tanto Deus quanto a sua palavra não mudam. Algumas escrituras nos ajudam a afirmar isso, que Deus não muda. Por exemplo, em Isaías 41, versículo 4, diz o seguinte: quem fez isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Também, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a gente pode ver a Bíblia se afirmando em uma posição contrária ao homossexualismo. E isso não quer dizer que Deus não ama a todos. A gente é chamado a amar o pecador, mas não o pecado, seja ele qual for. Você aceite ou não, a Bíblia trata o homossexualismo como pecado. E antes era ainda pior, porque ele era passível de morte. E o que Deus chama a analisarmos hoje sobre a necessidade de abandonar essa prática. Esse é o recado que eu gostaria que vocês pudessem refletir. É a Bíblia dizendo para nós qual é a postura de Deus em relação ao homossexualismo. Eu sou um cristão que acredita na Bíblia e acredita em Deus. Eu não vou tratar nenhum homossexual diferente de outro que não seja homossexual por isso. Mas eu nunca vou estar de acordo com essa prática, porque a Bíblia não aprova essa conduta. Mas eu convido a todos a conhecerem a Bíblia, a conhecerem a Cristo e a sua mensagem, para que possam crer naquilo que é a palavra de Deus e não naquilo que é pregado pelas pessoas, pela mídia, por quem quer que seja que fale a favor ou contra. Tenha suas convicções a partir do que a Bíblia diz. Se você não acredita, dê oportunidade a si mesmo para conhecer melhor e talvez passar a acreditar. Se você pratica homossexualismo, não tenha o receio de se aprofundar na Bíblia para saber o que Deus pensa sobre isso, saber o que Ele oferece como ajuda, para que, caso você queira abandonar essa conduta, você consiga com a força que vem de Deus, com as orientações que a Bíblia traz e com o Espírito Santo que habita naqueles que se aproximam de Deus. Esse é o meu recado. Espero poder ter ajudado. Sei que muitas pessoas vão falar contra essas coisas, mas se você procurou um vídeo falando sobre o homossexualismo segundo o que a Bíblia diz, não pense que você vai encontrar nada diferente disso. Essa é a postura bíblica, esse é o ponto de vista de Deus, para quem acredita, né? A minha expectativa é poder deixar aqui também, não só a opinião daqueles que são homossexuais e falam a respeito das suas defesas, do seu ponto de vista, mas ter também o outro lado. Bom, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você acha que pode ajudar alguém, compartilha. Se quiser acompanhar outros vídeos, se inscreva no canal, ative aí as notificações. Se gostou, deixa um like. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.